Se inscrevam no canal de notícias Tráfico dos Morros. Passem nos canais parceiros Facções da Bahia e se inscrevam. Também passem no canal de notícias Tráfico dos Morros. Se inscrevam nos canais Jornal das Favelas e Favelas News e Facção News, pois ele perdeu o seu canal de 8.000 inscritos. Sigam nossas redes sociais no Facebook Favelas News e Facção News, no Twitter e Facção News, e no Instagram e Favelas News. E que Deus abençoe a todos que me ajudam compartilhando vídeos e se inscrevendo no meu canal. Créditos ao site blog https://story.com.br. Os constrangedores laços dos milicianos com o poder. A prisão de 2 suspeitos de execução da vereadora Marielle Franco e da morte do motorista Anderson Gomes mostra que a força paralela das milícias domina cada vez mais os espaços criados pela leniência e corrupção da administração pública. Crédito: Ricardo Moraes. Exigência: apenas a prisão dos executores não basta. É preciso descobrir, sem que se leve mais um ano, os mandantes do crime. Crédito: Ricardo Moraes. Faltando 48 horas para que se completasse um ano da execução da vereadora Marielle Franco, 2 suspeitos foram presos na terça-feira 12 pela Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro, após exaustiva investigação que se valeu desde a simples denúncia anônima até a mais sofisticada tecnologia de recuperação de dados e aplicativos. As prisões pontuam, de forma constrangedora, à sociedade brasileira e ameaçadora à democracia e ao Estado de Direito, os laços das milícias com o poder. Segundo o MP, foi o sargento aposentado da Polícia Militar Romnir Lessa, antigo frequentador dos registros policiais por envolvimento em pesados crimes, quem disparou a submetralhadora que cravou 3 balas na cabeça e uma no pescoço da vereadora. No atentado morreu também o motorista de Marielle, Anderson Gomes. O outro suspeito preso é o ex-policial militar Elcio Queiroz, expulso da corporação por envolvimento com milicianos, tráfico de drogas e exploração de jogos de azar, que dirigiu o carro do qual Romnir atirou. Pobre, negra, lésbica, socióloga, feminista e defensora dos direitos humanos. Marielle nasceu na favela e chegou à vereança. As milícias não podiam tolerá-la. O crime e as prisões expuseram nua e cruamente a invasão dos tentáculos das milícias na vida pública do país. Por ser nada menos que o primeiro mandatário do Brasil, era impossível que o nome do presidente Jair Bolsonaro não surgisse na mídia, como surgiria, por exemplo, o de um astro da música ou do futebol, uma vez que Romnir era seu vizinho na rua C do condomínio Vivendas da Barra, no bairro da Barra da Tijuca. Isso, claro, foi antes de ele ser eleito e mudar-se para o Palácio da Alvorada. Não se pode afirmar que o presidente da República, Jair Bolsonaro, tem a ver com a morte de Marielle ou de Anderson. Nem pode escolher a sua vizinhança. Algumas questões, no entanto, naturalmente se impõem, e ao país é dado o direito constitucional de obter respostas. Bárbara Dias, Zimel Press, Folha Press. Não me lembro desse cara. O condomínio reúne apenas 50 residências e cada uma vale em média 3 milhões de reais. Bolsonaro nunca se perguntou como um homem do tipo de Romnir, egresso do Exército e aposentado da PM, com salário de 7,5 mil reais, podia estar morando num local tão caro e ser dono de um carro Infiniti FX35 que custa aproximadamente 120 mil reais. Mas, defensor da boa formação familiar e dos bons costumes, o presidente nunca se preocupou em saber como era o funcionamento da família de Romnir ou em que ele trabalhava, já que um de seus filhos, segundo a polícia, teria namorado a filha do sargento aposentado. Bolsonaro, frise-se, não guarda relação com Romnir ou com os assassinatos e nem poderia determinar quem moraria ou não a 100 metros de sua casa. Não me lembro desse cara, disse o presidente. A rigor, é como se as questões aventadas se colocassem pelo avesso. A presença de um desclassificado social como Romnir no Vivendas da Barra é a indesejável trilha de aproximação das milícias com os círculos do poder, fenômeno, aliás, endêmico no Rio de Janeiro, herança do fato de o Estado ter sido um dia a capital do país. Sorrisos. O ex-PM Queiroz em foto que, segundo a Polícia Civil, foi tirada com Bolsonaro em 2011. O presidente diz: tenho fotos com civis e militares de todo o Brasil. Crédito divulgação. Por uma infeliz coincidência, também outro suspeito, Elcio Queiroz, foi ao menos apresentado a Jair Bolsonaro, em 2011, ano em que ambos teriam tirado uma foto abraçados, segundo a polícia. Tenho foto com milhares de policiais civis ou militares de todo o Brasil, declarou Bolsonaro. Mais cuidadoso e zeloso de sua imagem, isso sim ele poderia ser.
Os embaraçosos laços das milícias com o poder já vêm se delineando desde o início do ano, quando Bolsonaro, ao registrar sua candidatura, declarou ser dono de 2 vans de transporte público, serviço que notoriamente é explorado pelas milícias, o que, mais uma vez, não significa que ele tenha se beneficiado disso. Um desses carros foi vendido ao ex-militar da Brigada de Infantaria paraquedista Jacido Santos, ex-funcionário do gabinete de Flávio Bolsonaro. Alguns dos perigosos laços, aliás, foram estreitados pelo agora senador Flávio e noticiados com exclusividade por Isto É. Quando era deputado estadual, ele concedeu ao policial militar Adriano da Nóbrega a medalha Tiradentes, mais alta honraria da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Nóbrega, amigo de Romini, é acusado de integrar a sanguinária milícia de Rio das Pedras. Mas, Flávio já empregou em seu gabinete a mãe e mulher de Nóbrega, hoje foragido da polícia. Além disso, Valdinice Meliga, irmã de milicianos presos, chegou a subscrever cheques em nome do ex-deputado, algo, no mínimo, constrangedor. Vivendas da Barra, o condomínio no qual Romini morava, cada uma das 50 residências está avaliada, em média, em R$3 milhões. O seu salário era de R$7,5 mil. Crédito René Rocha. E os mandantes? As investigações sobre Romini, comandadas pelo delegado Geniton Lages, começaram em outubro. Lages foi afastado e fará curso de intercâmbio profissional na Itália. Cabe lembrar que ele é acusado de pressionar antigos suspeitos a confessarem. Já Elcio, recém-expulso do DEM, partido ao qual era afiliado, entrou na mira das averiguações pouco depois. Os 2 milicianos são amigos e competem para ver quem manterá na vida a maior capivara policial, ficha com o número de crimes cometidos. Romini, que também está envolvido na morte da juíza Patrícia Ascioli, combativa magistrada contra as milícias, com certeza será o campeão. Tem a funesta fama de exímio matador, mas comete o erro de ser língua sem osso, expressão que na bandidagem miliciana significa falar muito e, sem dúvida, essa foi a razão do atentado a tiros, queima de arquivo, que sofreu em abril do ano passado, um mês após ter matado Marielle. Um atentado anterior, em 2009, deixou sem uma perna. Infiniti FX35, carro que pertencia a Romini e foi apreendido pela Polícia do Rio de Janeiro, 93 multas por excesso de velocidade, crédito Fabiano Rocha. Nos últimos anos, assiste-se no Rio de Janeiro ao crescimento de milícias e do crime organizado e, igualmente, ao estreitamento de suas relações com a política, chegando ao ponto de bandidos indicarem policiais que lhes prestam favores para trabalhar em determinadas delegacias. O poder público, devido à leniência e à corrupção, quando subordinado a marginais, os enriquece, e, prova disso, são os carros, iate e casa em Angra dos Reis pertencentes ao matador Romini e a outros tantos milicianos. Diante de toda essa situação, autoridades em geral devem uma infinidade de providências e respostas aos brasileiros e, no caso pontual de Marielle e Anderson, precisam prender os mentores do crime. Elcio e Romini, na análise do MP, têm obsessão contra políticos de esquerda como Marielle. Ocorre, porém, que acreditar que ambos agiram por conta própria é considerar que o caso está encerrado. Milícias se nutrem de claros objetivos políticos em seus cruzamentos com o poder ou não se transformariam em um forte poder paralelo. A motivação da morte de Marielle Franco é a política, o crime é político. Que a resposta sobre os mandantes nos venha bem antes de se completar o 2º ano do assassinato. Armas às 117 peças de fuzis encontradas pela polícia, um amigo de Romini escondia o material. No detalhe, o delegado Geniton Lages, agora fora do caso, crédito, José Lucena, Futura Press, Folha Press. Aquilo que parecia inimaginável tornou-se uma trágica e criminosa realidade que mudou os rumos da República no Brasil. Trata-se de um crime ocorrido no quintal do poder. Na madrugada de 5 de agosto de 1954, o político e jornalista Carlos Lacerda sofreu um atentado a tiros em frente à sua residência no número 180 da Rua Toneleiro, no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro. Lacerda chegara ao local com seu filho de 15 anos e de carona no automóvel do major da Aeronáutica Rubens Vaz. Ele, Lacerda, era a voz que se erguia no mais forte e alto tom contra o então presidente Getúlio Vargas, criando em seu jornal, Tribuna da Imprensa, a expressão mar de lama para qualificar a gestão getulista. O atirador errou o alvo e atingiu fatalmente o major no peito. Lacerda correu com o filho para o interior da casa, estava armado e retornou atirando. Foi ferido no pé. As investigações ficaram por conta da Aeronáutica no procedimento que entrou para a história como República do Galeão, uma vez que a FAB montou uma espécie de delegacia no aeroporto homônimo.
Chegou-se em pouco tempo ao executor do atentado e ao seu mentor, respectivamente, Climério Euribes de Almeida e Gregório Fortunato, ambos integrantes de destaque da equipe de segurança particular de Getúlio Vargas. Gregório era um chefe, conhecido à época como Anjo Negro. O criminoso episódio marcou o início da derrocada do governo de Vargas. 19 dias depois, o presidente suicidou-se. Vargas jamais mandara alguém matar Lacerda. E foi, isso sim, devorado pelos pistoleiros dos quais se cercou. /vertical. Se inscrevam no canal de notícias Tráfico dos Morros. Passem nos canais parceiros Facções da Bahia e se inscrevam. Também passem no canal de notícias Tráfico dos Morros. Se inscrevam nos canais Jornal das Favelas e Favelas News e Facção News, pois ele perdeu o seu canal de 8.000 inscritos. Sigam nossas redes sociais no Facebook Favelas News e Facção News, no Twitter.